Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos ama e deu a sua vida no nosso lugar. Vimos no estudo anterior Deus se revelando na sua palavra quem Ele é, qual o seu maravilhoso plano de salvação para as nossas almas. Como diz o texto 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16, quando algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é tirado. Nós entendemos esse plano maravilhoso. Cremos na salvação oferecida por Jesus Cristo. E algumas pessoas têm perguntado, e o que vem depois disso? Não tem uma continuação esse estudo? Para atender essas perguntas, essa necessidade, preparamos esse estudo, além do véu firmados na fé. Como diz o texto de Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graças. Estudaremos agora, dentro da palavra, o que é estar firmado na fé. Na primeira série de estudos que nós fizemos, além do véu Deus revelado, nós logo no comecinho fizemos um acordo de que nós iríamos abrir a Bíblia e olhar o que Deus diz na palavra dele. E que a fé de vocês não podia ser colocada no que eu digo, mas sim no que a palavra de Deus diz. E eu quero convidar você a, de novo, fazer esse mesmo acordo. A ir até a palavra de Deus, vamos pegar a Bíblia, vamos abrir a palavra de Deus e vamos ver o que ela tem para dizer para a gente. Nós vamos colocar a nossa fé no que ela diz. A nossa fé não pode ser colocada no que as pessoas dizem, no que as pessoas acham, mas sim no que Deus afirma. As pessoas podem se enganar, podem mudar de opinião, as pessoas podem morrer. Eu, por exemplo, estou ficando velho, não sei se vocês perceberam. E, com o passar dos anos, eu posso morrer. E a sua fé vai estar colocada onde? Então a nossa fé tem que ser colocada na palavra de Deus, porque ela nunca muda. Porque Deus, Ele nunca vai morrer, nunca vai acabar, e a nossa fé pode estar firmada no alicerce firme da pessoa de Deus e da sua palavra. Então vamos iniciar o nosso estudo recordando o que nós aprendemos naquela série anterior, Deus Revelado. Nós vimos o que Deus fez para nos salvar. Vamos em Marcos, capítulo 14, versículos 35 e 36. Quando Jesus estava lá no Getsêmani, orando, ele tinha acabado de cear com os seus discípulos. Ele disse para os seus discípulos que ele derramaria o seu sangue e faria um novo acordo, uma nova aliança. Uma aliança baseada no seu sangue, não mais em regras, não mais em mandamentos. E agora ele chega no jardim e ele começa a orar ao Pai. O verso 35 diz assim: E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus, naquela hora, ele estava dizendo o seguinte: eu sei tudo o que eu vou passar para salvar o homem pecador. Se existe outro meio do homem ser salvo, então que eu não precise morrer naquela cruz. Mas como nós sabemos, Jesus foi até a cruz. E isso prova de que não existe outro modo do homem pecador chegar diante de Deus. Relembrando um pouquinho mais, nós vemos que Adão tentou chegar até Deus do jeito dele. Ele pecou, sentiu vergonha e aí fez uma roupa de folha para tentar resolver o problema do pecado. Mas quando chegou diante de Deus, ele percebeu que aquilo não adiantou nada. Caim também tentou chegar diante de Deus através do seu esforço. Ofereceu dos seus frutos, talvez o melhor do que ele tinha colhido. Mas Deus não aceitou o seu sacrifício. Hoje as pessoas tentam chegar até Deus pelas suas regras, pela sua bondade. Nós ouvimos as pessoas dizendo assim: olha, eu nunca matei, eu nunca roubei, nunca fiz mal para ninguém. Se Deus achar que eu mereço, eu vou chegar no céu. Mas lembrando os mandamentos que nós estudamos, nós vemos o seguinte: olha só, para que serviam os mandamentos? Os mandamentos serviam para mostrar para a gente que a gente é incapaz
de guardar a lei de Deus, que é incapaz de agradar a Deus e que está sujo diante de Deus e é pecador e merece o castigo de Deus. O primeiro mandamento diz assim, não terás outros deuses. Todos nós já pecamos nesse mandamento, porque nós já erramos nisso. Todos nós algum dia já demos mais valor porque alguém disse, nós já demos mais valor porque as pessoas queriam e deixamos Deus de lado. O segundo mandamento, ele diz, não farás imagens de escultura, nem se prostrarás diante delas, nem lhes dará culto. E aí alguns até dizem, eu nunca adorei uma imagem de escultura. Só que às vezes não adorou uma imagem, mas adorou uma pessoa ou uma instituição. E também já pecou nesse mandamento. E olhando a conta dos mandamentos, nós olhamos o terceiro e nós vemos que também nós já pecamos diante de Deus. Porque todos nós já tomamos o nome de Deus sem o devido respeito. Nós, na hora da ira, falamos o nome de Deus. Na hora de uma preocupação, falamos, ai meu Deus do céu. Mas nem pensamos em Deus e nem lhe damos o devido respeito. E quando nós olhamos os 3 primeiros mandamentos, nós já pecamos nos 3 primeiros. No quarto, santificar o sábado, guardar um dia para ter um tempo de comunhão com Deus e descansar o corpo. Tem pessoas que até guardam aquele dia para não trabalhar. Mas eles não têm aquele dia como um tempo para chegar diante de Deus e ter comunhão com Deus. É o dia de assistir televisão, de jogar bola, de passear, de fazer um monte de coisas. Mas não se pensa em Deus. E todos nós, algum dia, já pecamos nisso. Porque já nos esquecemos de Deus e já não tiramos aquele tempo para estar na presença dele. E quando olhamos o 5º mandamento, nós vemos mais uma confirmação de que realmente nós somos pecadores. Porque se já quebramos os 4 primeiros, quebramos o 5º também. Honra teu pai e tua mãe. Às vezes você diz, eu nunca desobedeci meu pai e minha mãe. Primeiro que isso não é verdade. Todo mundo já algum dia desobedeceu o pai e a mãe. Mas vamos supor que isso fosse verdade. Você talvez não desobedeceu no ato, mas no seu coração você foi resmungando. Você foi reclamando. Muitas vezes você faltou com respeito com eles. De repente foi a sua indiferença com eles, foi a falta de respeito. E também nós já pecamos no 5º mandamento. Como também no 6º, não matarás. Porque a Bíblia diz bem claro, Jesus explicando os mandamentos, ele falou o quê? Se você se irar contra o teu irmão, você é réu de julgamento. Se você chamar ele de maldito, você é réu do juízo. E se você chamá-lo de tolo, você é réu do fogo do inferno. Isso está lá em Mateus capítulo 5. Ou seja, todo mundo já no coração já matou alguém. Sabe aquela frase assim, para mim fulano morreu. Tomara que esse miserável morra. Ou seja, na hora da ira, da raiva, nós quebramos o mandamento e nós queimamos as pessoas no nosso coração, nós matamos as pessoas no nosso coração e nós quebramos esse mandamento também. Como nós quebramos, não adulterarás, porque não é somente o ato, mas o pensamento também conta como pecado diante de Deus. Não furtarás. E alguém diz, eu nunca roubei, mas nem goiaba no quintal do vizinho, nem um troco que veio a mais e você poderia ter devolvido e você guardou no bolso. Também diz, não dirás falso testemunho, quem nunca mentiu, quem nunca omitiu algum fato para se beneficiar, e também não cobiçarás. Os 10 mandamentos são prova de que somos pecadores, que somos incapazes de chegar diante de Deus e que não temos como ser salvos pelas nossas obras, pelos nossos méritos, por aquilo que nós fazemos. Nós precisamos do Salvador que Deus prometeu. Nós precisamos de Jesus para resolver o problema do pecado por nós, porque pelos nossos méritos, pela nossa bondade, nós nunca vamos chegar diante de Deus. Jesus disse, se possível, passa de mim esse cálice. Saindo dali, Jesus foi preso, ele foi julgado pelo Sinédrio, foi julgado por Pilatos e foi entregue para ser crucificado. Somos no capítulo 15 de Marcos, o verso 15. Pilatos, ao julgar Jesus, ele sabia que Jesus era inocente, ele sabia que Jesus tinha sido entregue por inveja, por ciúmes, e ele chega na hora do julgamento, ele poderia ser justo e dizer, Jesus, você está livre. Você não tem pecado nenhum, você não tem nenhum crime que você cometeu e você está livre. Porém, olha o julgamento que ele fez, verso 15. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Bom, Pilatos, ele quis satisfazer a multidão.
e mandou açoitar Jesus e depois crucificar Jesus. Quando nós olhamos para essa história, nós pensamos, ele era um baita de um covarde. Porque onde já se viu saber que Jesus era inocente e por causa de satisfazer a multidão, ele deixa Jesus de lado, deixa a justiça de lado e manda crucificar Jesus. Onde já se viu ele agir dessa forma? Só que muitas vezes nós agimos como Pilatos. Talvez você ouviu a palavra de Deus, você entendeu o ensino da palavra de Deus, você entendeu que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, mas por causa de medo da multidão, por causa de medo da sociedade, por causa de medo dos amigos, você rejeita a salvação em Cristo e continua no rumo que você está indo. Nós achamos que ele é um covarde, mas muitas vezes tem pessoas que estão imitando os passos dele, deixando Jesus de lado para seguir no rumo da multidão. Bom, Jesus foi açoitado, e o açoitamento naquela época era muito cruel. O chicote era feito de 4 tiras, cada uma de um tamanho diferente. E na ponta de cada uma dessas tiras era colocada uma ponta de ferro ou de osso bem afiado. E o carrasco ele era treinado para bater, e quando ele batia, aquele chicote penetrava, aquelas pontas penetravam na carne da pessoa. E quando ele batia, aquelas pontas penetravam na carne e ele saía puxando e rasgando todo o corpo da pessoa. E o corpo da pessoa seria dilacerado depois do açoitamento. Jesus sofreu tudo isso, e sabe por quê? Foi por mim, foi por você. Sabe por que ele foi humilhado, zombado, colocaram aquela coroa de espinhos, foi açoitado? Foi por causa de nós. E o verso 25 diz que ele foi crucificado, ele foi pregado naquela cruz por causa dos nossos pecados. Lembra quando nós estudamos a história da serpente de bronze? E aí nós vimos que tudo que é pendurado no madeiro é o quê? Maldito de Deus. Jesus naquela hora estava levando a maldição, o castigo, por causa dos nossos pecados. Nós merecíamos aquela cruz. Somos nós que somos pecadores, somos nós que pecamos diante de Deus, somos nós que não guardamos os mandamentos. Nós que merecíamos aquele castigo, mas ele levou no nosso lugar. Vamos em Isaías, capítulo 53. Isaías 53, nós vamos ler alguns versos. E eu quero que vocês vejam o verso da Bíblia e prestem atenção. Vamos ler esses versos fazendo uma comparação com essa figura. Verso 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores, ele levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa do quê? Das nossas transgressões, do meu pecado, do seu pecado. Por causa dos nossos pecados ele foi ferido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O verso 6 diz assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nós somos pecadores, nós estamos separados de Deus. E o castigo que era para nós caiu sobre Jesus Cristo. Tudo aquilo que ele sofreu, ele estar pregado naquela cruz, os açoites, a humilhação, tudo aquilo foi por causa do meu pecado, foi por causa do seu pecado, foi por causa dos nossos pecados. Ele levou o nosso castigo, a nossa maldição. Tudo que é pendurado no madeiro é maldito de Deus. Isso está em Deuteronômio 21, versos 22 e 23. E Cristo levou essa maldição no nosso lugar. Vamos voltar em Marcos, capítulo 15, e vamos ver o verso 34. Jesus estava ali pregado naquela cruz, e depois de passar por muitas coisas, ter conversado com aqueles 2 malfeitores, chegou uma hora que fez trevas sobre toda a terra. Da hora 6ª até a hora 9ª, ou seja, do meio-dia até as 3 da tarde. E chegando a hora 9ª, Jesus exclamou com grande voz dizendo, Elohi, Elohi, lama sabatani, que traduzido quer dizer o quê? Deus meu, por que me desamparastes? Nós olhamos para Cristo na cruz e nós pensamos quanto ele sofreu.
E quando nós pensamos no sofrimento, muitas vezes nos limitamos a pensar nos pregos, a pensar nos açoites, na coroa de espinhos. Mas a pior hora do sofrimento de Cristo foi essa hora onde ele foi separado de Deus por culpa dos nossos pecados, por culpa das nossas transgressões, por causa que nós somos pecadores. Todo o nosso pecado caiu sobre ele e Deus virou o rosto para o seu Filho, porque ele estava sobre si levando os nossos pecados, as nossas transgressões, o nosso castigo. Jesus foi separado de Deus para que nós pudéssemos ser ligados a Deus. Depois de ter dado esse grande brado, mais um pouquinho à frente, ele deu outro brado, em João 19, verso 30, que ele disse o quê? Está consumado. A palavra no original grego quer dizer o seguinte: está tudo pago, é tetelestai, está tudo pago, não precisa pagar mais nada. E quando Jesus disse não precisa pagar mais nada, Deus, naquele momento, concordou com o que Jesus disse. Lá no texto de Isaías 53, que a gente leu agora, se você continuasse lendo aquele texto, os versos 10 e 11 diz o seguinte, que Deus ia ver o trabalho de Jesus, o que Jesus fez por nós na cruz, e ia ficar satisfeito. Deus disse, eu estou satisfeito com o que Jesus fez. Jesus disse, eu paguei tudo. E Deus disse, eu estou satisfeito. Também outra prova aqui que Deus aceitou o sacrifício de Jesus está no verso 38, que diz assim, ó, o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. Quando a pessoa entrava no templo, ou no tabernáculo, mais antigamente, ela entrava para adorar, o sacerdote vinha aqui para orar ao Senhor, mas ele não podia entrar no lugar santo dos santos, porque tinha uma cortina, um véu, que separava o homem da presença de Deus. O pecado nos separa da presença de Deus e ninguém podia chegar na presença de Deus, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano. Nós não podíamos chegar na presença de Deus porque somos pecadores. Mas na hora que Jesus diz, está consumado, está tudo pago, Deus diz, eu concordo, eu estou satisfeito, e Deus rasga esse véu de alto a baixo, mostrando o seguinte, eu aceitei o sacrifício de Cristo, o pecador que acredita no sacrifício de Cristo, ele pode entrar na minha presença. Quero ilustrar aqui para a gente recordar e lembrar bem as provas de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus ali na cruz. Deus disse, eu estou satisfeito. E Deus rasgou o véu do templo de alto a baixo. São duas provas. E tem uma terceira prova. Jesus não continuou morto. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Ele disse, eu estou satisfeito. Ele rasgou o véu. E Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele não está morto, ele está vivo, porque Deus o ressuscitou. Os seus discípulos viram isso, atestaram isso, comeram com ele, tocaram nas suas feridas, como prova de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus Cristo no nosso lugar. Deus disse, eu estou satisfeito, Deus rasgou o véu do templo e Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E como se não bastasse isso, Jesus voltou de volta aos céus, se assentou à destra de Deus e vive na presença de Deus, intercedendo por nós, como mais uma das provas de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Porque Deus o aceitou na sua presença, na sua santa presença novamente. Terminamos de recordar um pouco do final do estudo, além do véu Deus revelado. Agora nós vamos entrar no aprendizado sobre as lições novas que nós precisamos a respeito de firmados da fé. Vamos em João, capítulo 1, versículo 29. Jesus vem chegando e João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que ele estava querendo dizer ali? Naquele momento, João estava declarando para todos em volta o seguinte, esse Jesus é o Salvador prometido. Todos aqueles cordeiros que morreram no Antigo Testamento, lá no tabernáculo, no templo, nas histórias referentes ao povo de Israel, todos esses, eles só apontavam para o fato de que um dia viria o Salvador. E esse Salvador é que tiraria o pecado do mundo. Os animais não podiam tirar o pecado do mundo. Só Jesus podia tirar. E por isso ele veio e morreu na cruz. E João, sabendo da promessa de Deus, 3 anos antes de Jesus morrer na cruz, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo. E agora Jesus pagou o pecado na cruz, Jesus pagou o preço do nosso pecado, e agora nós podemos chegar diante de Deus, porque é Ele que tira o pecado do mundo. Tem pessoas que acham que se você for uma pessoa que sofrer muito nesse mundo, você vai pagar os seus pecados. Eu já vi outros dizer assim, quando você está sofrendo, a pessoa diz, eu estou pagando meus pecados. Mas ninguém tem condições de pagar o preço do seu pecado. Ninguém pode pagar o seu castigo. Jesus é o único que pode realmente tirar o pecado do mundo. Água não tira pecado do mundo. Batismo não tira pecado. Igreja não tira pecado. O único que pode tirar o pecado é Jesus Cristo, porque na cruz ele pagou a nossa dívida, levou o nosso castigo. Em João capítulo 3, veio um homem muito religioso chamado Nicodemos para falar com Jesus. Esse homem, ele chega com uma conversa bonita. E ele diz, olha, bom mestre, eu sei que o senhor vem da parte de Deus, porque para fazer esses milagres, para agir dessa forma, só se fosse de Deus mesmo. Bom, Jesus começa a conversar com ele e fala assim, olha, Nicodemos, eu vou ser franco com você. Verso 3, João 3:3. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas Nicodemos era um homem religioso. Ele era judeu de nascença. Ele era um dos líderes religiosos do povo de Israel. Por que ele precisava nascer de novo? Sabe que a mesma coisa que Jesus disse para Nicodemos, ele está querendo dizer para você hoje? Não basta você ter nascido numa igreja. Não basta você ter nascido numa religião. Não basta você ter frequentado uma igreja a vida inteira. Você precisa nascer de novo. Você não vai ser salvo porque alguém te levou numa religião. Você não vai ser salvo porque você frequenta há 30, 40, 50 anos aquela religião. Você precisa de um novo nascimento. Você nasceu fisicamente nesse mundo, foi introduzido por seus pais numa religião, ou talvez mudou de religião depois de um tempo, mas nada disso pode te dar vida nova. Você ainda é espiritualmente separado de Deus, e você precisa de Cristo para resolver o problema do seu pecado. Igreja não salva. Nascer numa religião não salva. Você precisa de um novo nascimento. Jesus falou isso para Nicodemos. Jesus está falando isso para você hoje. Agora a pergunta que vem depois disso é com respeito ao que Nicodemos deve ter ficado pensando naquela hora. Como que eu posso nascer de novo? O verso 14 diz: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Lembra que o povo de Israel, ele estava no deserto, começou a murmurar, reclamar do que Deus estava dando, reclamar do pão que Deus estava dando, disse que aquele pão era uma porcaria. E aí, como castigo, vieram serpentes e começaram a picar o povo. E alguns começaram a morrer. E o povo pediu, ora Moisés, ora para que Deus tire essas serpentes. E Deus mandou Moisés fazer uma serpente de fundição de bronze e colocar sobre um madeiro. E o judeu, quando olhava para aquela serpente no madeiro, ele pensava o quê? Ó, serpente, me salva? Não. O judeu, ele lembrava que tudo que é pendurado no madeiro é maldito de Deus. E Jesus está dizendo o seguinte, para você ter vida espiritual, para você nascer de novo, você precisa olhar para Cristo. Ele disse assim, do mesmo jeito que aquela serpente foi levantada no deserto, eu vou ser levantado no madeiro. Jesus foi levantado lá naquela cruz. Levou sobre si a nossa maldição. Levou sobre si o nosso castigo. E ele diz que se nós olhamos para ele, se nós cremos no que ele fez, nós temos vida eterna. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos nós estamos condenados ao inferno. Por causa dos nossos pecados, nós merecemos o castigo. Mas Deus, na sua bondade, mandou o seu Filho, ele foi levantado sobre o madeiro, levou o nosso castigo. E ele está dizendo, se você crê que ele pegou e lá na cruz pagou o seu pecado, se você acreditar nisso, ele está dizendo que você tem vida eterna. Você não vai mais para o inferno. Você recebe a vida que o Senhor dá. Uma nova vida, um novo nascimento. Só Cristo pode te salvar. E aqui nós vemos a dimensão do amor de Deus. Olha o verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te ama tanto que ele não queria que você fosse para o inferno. Deus te ama tanto que ele não queria que você morresse perdido. E ele deu de presente para nós o seu Filho. E se você olhar para ele e você crer que Cristo na cruz pagou pelos seus pecados, a Bíblia diz que você tem vida eterna. O amor de Deus é tão grande que ele entregou o próprio Filho para morrer por nós, para nos dar vida. Olha o verso 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E tem gente que lê esse verso e diz assim, ó, tá vendo? Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Realmente o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Porém, o verso 18 esclarece bem isso daqui, ó. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se você crê em Cristo, que ele pagou seus pecados na cruz, não tem condenação para você, você tem uma nova vida em Cristo, você recebe um presente de Deus, você tem a vida eterna. Agora, se você não crê, Deus é muito claro em dizer, você está condenado. Você merece o inferno. Todos merecemos. Só que quando eu creio em Cristo, então ele me dá de presente a salvação. Aí você fala, mas eu não estou entendendo muito bem isso. Então vamos continuar lendo o capítulo 3, o verso 36 agora. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Bom, primeira coisa, a salvação não é para aquele que sabe sobre ela. É para aquele que crê. Se você sabe que Jesus morreu na cruz no seu lugar, isso é ótimo. Se você entendeu o plano de Deus para a salvação da sua alma, excelente. Talvez você saiba que ele fez tudo isso, mas você pensa assim, ó, essa história é muito boa, eu quero que o meu cunhado, aquele cara lá que não presta muito lá, ele precisa ouvir. Olha, muita gente precisa saber sobre isso. Mas eu não sou tão ruim assim. Se você pensa assim, você ainda está perdido. Agora, se você crê que Jesus pagou os seus pecados, então ele te oferece a vida eterna. Outra coisa que ele diz é o seguinte, é que você crê no Filho. Não é em qualquer coisa. Eu já vi gente dizer assim, mas eu tenho muita fé. Realmente, talvez você tenha muita fé mesmo. Só que não adianta você ter muita fé. Você tem que ter fé na pessoa de Jesus Cristo. Tem pessoas que têm muita fé nas suas obras. Tem gente que tem muita fé no que faz. Tem gente que tem muita fé na sua bondade. Mas nada disso pode salvar. Por mais fé que você tenha, você ainda continua perdido. A sua fé tem que estar depositada na pessoa de Jesus Cristo. Não basta ter fé. Tem que ter fé na coisa certa. Tem que ter fé na pessoa certa. Tem que ter fé no fato de que Jesus carregou sobre si os nossos pecados. De que ele pagou a nossa dívida. Então você precisa crer. Não basta saber. Mas você precisa crer na coisa certa. Precisa crer que Cristo pagou os seus pecados ali na cruz. E aí diz que tem vida eterna. Não é vida até que peque de novo. Não é vida caso você não seja apanhado em algum erro. Não é vida até que alguma coisa diferente aconteça. Mas vida eterna. É uma promessa, é uma certeza que ele dá. Se você creu em Cristo, creu que ele pagou os seus pecados, ele te oferece uma vida eterna para sempre. Que ninguém pode tirar de você. E aí diz o seguinte, aquele que não crê no Filho, não verá a vida. Certo? Por quê? Porque sobre ele permanece a ira de Deus. Quando Cristo morreu na cruz, o castigo de Deus caiu sobre Cristo. A ira de Deus, a punição sobre o pecado caiu sobre Cristo. Se eu creio que Cristo levou isso no meu lugar, Deus é um Deus justo. Ele não vai cobrar a mesma dívida duas vezes. Ele já cobrou de Cristo a dívida. Jesus disse, está tudo pago. Então eu não devo mais nada. Eu creio que Jesus pagou e Deus não vai cobrar essa dívida de novo. Agora, se eu não creio que ele pagou a minha dívida, eu ainda continuo com o castigo sobre mim. O castigo que Cristo levou foi por quê? Por mim e por você. Se eu creio, o castigo está sobre Cristo. Se eu não creio, o castigo está sobre quem? Está sobre mim. Aquele que não crê que Jesus pagou os pecados, a ira de Deus está sobre ele. Agora em João capítulo 6, versículo 35 e 36.
Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Aquelas pessoas na época de Jesus, aquelas pessoas que ouviram o que Jesus ensinou, que viram os milagres que Jesus fez, Jesus chamou e falou assim: olha, gente, vocês têm que saber que para ter vida física precisa de comida e de água. E eu quero dizer para vocês o seguinte: para ter vida espiritual vocês precisam de mim. Se vocês acreditarem em mim, nunca mais vocês vão ter fome, nunca mais vocês vão ter sede. E é isso que Jesus está querendo dizer para nós. Se você creu que Jesus pagou os seus pecados na cruz, ele está dizendo: nunca mais você vai ter fome, nunca mais você vai ter sede. É uma promessa que ele te faz para sempre. Ele está dizendo o seguinte: eu resolvo o problema do teu pecado de uma vez por todas. É a segurança que ele está dando. É uma promessa de que nunca mais você vai precisar de outro meio de salvação, porque o que ele fez lá na cruz por nós foi um sacrifício completo, foi total. Só que, infelizmente, o verso 36 diz o seguinte: muitas pessoas naquela época viram Jesus, ouviram Jesus, sabiam de tudo sobre Jesus, mas não creram. Hoje também, muitas pessoas sabem tudo sobre Jesus. Talvez você saiba o estudo inteiro. Talvez você conheça a Bíblia de capa a capa. Mas se você não crê que ele pagou os seus pecados na cruz, você continua perdido. Aí você fala: mas são palavras fortes. São fortes. Como do mesmo jeito é forte a certeza que ele dá para a nossa salvação. Nunca mais vai ter fome. Agora, quando não crê, nós continuamos perdidos. O amor dele é tanto. Ele nos salvou. Ele oferece de graça. Mas se nós rejeitamos isso, nós continuamos perdidos. Em João 10, 11, fala que Jesus é o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus deu a vida no nosso lugar. Ele se ofereceu no nosso lugar para resolver o problema do pecado de uma vez por todas. Olha só os versos 28 e 29 do mesmo capítulo. Eu lhes dou a vida eterna. Sabe o que quer dizer isso? A vida eterna, a salvação, é um presente de Jesus Cristo para você. Não depende das suas obras, não depende dos seus méritos, porque você está perdido se você precisar disso para ser salvo. Ninguém vai ser salvo por méritos ou por obras. Ele dá de presente para você. E olha, vamos continuar lendo? Eu lhes dou a vida eterna, nunca mais hão de perecer, e ninguém as arrebata da minha mão. Jesus está dizendo o seguinte: eu salvo, eu dou de presente, e se você acredita, você está protegido por mim, eu te agarro e ninguém tira você de mim. Não é a gente segurando na mão de Jesus. Porque se fosse nós segurando na mão de Jesus, a gente já podia cansar e cair. A gente poderia estar desanimado por um momento e dizer: não quero mais ficar aqui. Mas a segurança da salvação não é dada por nós, mas sim pela pessoa de Jesus Cristo. Porque ele está dizendo o seguinte: eu protejo, eu dou de presente, eu agarro, da minha mão ninguém tira. Pode vir um diabo, pode vir quem for, que não vai conseguir te tirar da minha mão. A salvação é garantida por Jesus Cristo. E o verso 29 diz que a nossa segurança é muito maior do que simplesmente isso. Olha só o verso 29. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Jesus está dizendo: eu garanto a salvação daqueles que confiam em mim. Ninguém tira da minha mão. Só existe um que é maior que eu, o meu Pai. Meu Pai é maior do que todos. E da mão do meu Pai também ninguém tira. Ou seja, se alguém quiser roubar a nossa salvação, se alguém quiser tirar a nossa salvação, vai ter que brigar com Deus e com Jesus, porque são eles que garantem a nossa salvação. A salvação nossa não está baseada nos nossos méritos, no que nós fazemos. Está baseada no sacrifício de Cristo. Quem garante é a pessoa de Cristo. Ele está dizendo: ninguém tira da minha mão. E da mão do meu Pai, ninguém tira. E o meu Pai é maior do que todos. Eu quero ver quem vai encarar meu Pai. Quem vai conseguir resolver isso? É uma salvação definitiva que Deus nos dá. Em João 14, ele faz uma promessa maravilhosa para a gente. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei
e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Nesse momento, os discípulos não estavam entendendo tudo o que estava acontecendo. Jesus estava prestes a ir à cruz para pagar o nosso pecado. Ele estava prestes a ser sacrificado no nosso lugar. E nesse momento Jesus vira para os discípulos e fala o seguinte: olha gente, vocês não estão entendendo muitas coisas, vocês não estão entendendo tudo o que eu estou dizendo, mas vocês vão entender. Eu só quero que vocês tenham uma certeza, não se preocupem. Porque na casa do meu pai tem um lugar especial para vocês. E eu vou voltar, eu vou levar vocês junto comigo, porque eu quero que onde eu esteja, vocês estejam também. Veja que ele dá uma certeza, não é uma possibilidade. Olha, talvez vocês vão para lá. Se vocês forem bonzinhos, vocês vão para lá. Ele diz o seguinte: lá tem lugar e eu vou voltar e eu vou levar vocês junto comigo. E eu quero dizer para você o seguinte: Jesus está falando a mesma coisa para você hoje. Ele está dizendo: olha, lá na casa do meu pai tem muitos lugares e se você crer em mim, eu vou te levar para morar junto comigo para sempre. Só que como os discípulos ainda estavam confusos, eles não tinham visto Jesus ser crucificado, eles não tinham visto Jesus ressurreto, eles ainda não estavam entendendo tudo, e eles perguntaram: mas a gente não sabe para onde o senhor vai, como que a gente pode saber o caminho? E aí Jesus responde, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse assim: olha, o único jeito de vocês chegarem até o Pai é através de mim. Eu sou o único caminho. Não existem muitos caminhos. Eu garanto que você já ouviu muitas vezes de pessoas dizer o seguinte: todos os caminhos levam até Deus. Mas Jesus disse que só um caminho leva até Deus. E você vai acreditar no que os outros dizem ou no que Jesus diz? Sabe que na Bíblia, na palavra de Deus, tem um verso que diz o seguinte, está lá em Provérbios, capítulo 16, verso 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Você tem que escolher. Ou você vai pelos muitos caminhos que as pessoas estão dizendo que vão levar até Deus, mas Deus disse que vão levar até a morte, ou você vai pelo único caminho e crê que Jesus pagou seus pecados. Não existem muitas verdades. A verdade não é relativa. Não existem muitas maneiras de olhar para isso. Jesus disse que ele é a única verdade. A única verdade sobre a salvação é que Jesus veio no mundo, que ele nos amou e que ele deu a sua vida no nosso lugar. Ele nos salvou do pecado. Ele levou o nosso castigo. Essa é a única verdade. Essa é a única maneira de você ter vida espiritual. Todos nós, por causa do pecado, nascemos separados de Deus. Todos nós, por causa do pecado, merecemos o castigo eterno, a punição eterna. Mas Jesus quer nos dar vida. Ele é o único caminho, ele é a única verdade, é o único jeito de chegar até Deus. Essa lição que nós estudamos hoje, ela mostra para cada um de nós sobre a necessidade que você tem de colocar a sua fé no sacrifício de Jesus Cristo. Não basta você saber que ele morreu na cruz. Não basta você saber essas histórias todas. Não basta você dizer para as pessoas sobre essa história. Você tem que acreditar no que Jesus fez por você. Não existem muitos caminhos, não existem muitas verdades, só existe uma verdade. Só existe um caminho. E eu quero convidar você a tomar uma decisão e dizer para Cristo: olha, eu acredito que o Senhor morreu na cruz no meu lugar. Talvez você entendeu tudo até agora, mas você não tomou uma decisão ainda. E o objetivo dessa primeira lição é te convidar a olhar para o Senhor Jesus e dizer: foi por mim. Eu merecia. Aquela cruz é para mim. Eu acredito nesse caminho, eu acredito nessa verdade, eu creio que Jesus morreu por mim. Talvez você diga assim: ah, mas quando eu for mais velho eu vou pensar nisso, mas amanhã pode ser tarde demais. Eu quero te convidar a tomar essa decisão agora. O dia é hoje, a hora é agora. Que você chegue e diga: sim, Senhor, eu creio que foi por mim. Eu sou pecador, eu mereço o castigo, eu mereço a punição, eu mereço o inferno, mas eu acredito que Jesus me amou tanto que deu a vida no meu lugar. É só falar isso para ele. É conversar com ele como nós estamos conversando. Mas não deixe essa decisão para depois, porque só existe um caminho, só existe uma verdade. Só existe um meio de você ter vida, só existe um meio de você chegar até Deus. E não deixe essa decisão para depois, porque amanhã pode ser tarde demais. Eu te convido a assistir o próximo estudo, onde nós vamos olhar na Bíblia as verdades sobre firmados na fé.
Até o próximo estudo.